Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante, vamos seguir então para a aula 9 do curso de TensorFlow. Nessa aula a gente vai ver a sintaxe básica do TensorFlow, baseado no que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente construiu as próprias operações, né, através das classes Python. Né? Nessa aula a gente vai fazer coisas parecidas, só que utilizando a biblioteca do TensorFlow mesmo. Né? Então é isso. Antes de seguir, eu quero pedir para vocês curtirem o conteúdo do Código Fluente, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, divulgarem com os amigos, sugerirem tutoriais, passarem na página do Código Fluente lá no Facebook para dar um joinha, fazerem doações. Tem esse link aqui embaixo para doações. Aqui meus links afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Aqui o link da página do Código Fluente no Pinterest. Aqui são outros canais que eu tenho. Isso aqui de música, esse também, de backing track. Né? Aqui é o canal do Código Fluente, o canal da Putz, que é uma banda que eu tenho. E meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser. Vamos seguir então. Dá um refresh aqui que eu mudei aqui esse parágrafo. Né? A palavra tensor é apenas uma forma sofisticada de chamar um array dimensional, isto é, uma matriz. Começaremos criando os tensores mais básicos possíveis. Eles serão constantes. Então vamos ver logo no notebook, né? E o que a gente precisar ler a gente volta lá no post. Então a primeira coisa a gente vai importar aqui, ó, o TensorFlow. Lembrando que eu deixei o link lá no post, né, aqui do notebook. Aqui a gente está importando o TensorFlow dessa forma para ele se comportar como o TensorFlow 1, né? Apesar de ser o TensorFlow 2, a gente está desabilitando comportamentos da versão 2, né? Com essa linha aqui, Disable V2 Behavior. Então aqui a gente importa o TensorFlow como TF, aqui a gente imprime a versão, aqui a gente está criando dois tensores que são strings. Aqui ele dá o tipo, é um tensor, né, um objeto do TensorFlow. Se eu imprimir aqui o tensor código, ele vai dizer que é do tipo string, que é constante, mas ele não imprime a string código. Né? Para imprimir, né, aqui eu vou imprimir código fluente. Estou concatenando os dois tensores aqui, código e fluente, que são do tipo string. Mas lembrando que tensores são matrizes, né? E aí eu tenho que executar dentro de uma seção para a gente ter o resultado. Para imprimir o resultado, vou imprimir aqui o result aqui. E esse B minúsculo aqui na saída é a representação no Python 3 de bytes literals, né? Bytes literais. Agora é soma utilizando tensores. Então são dois tensores que a gente vai criar, A e B, do tipo numérico. A gente vai atribuir 10, B 20. Estou vendo aqui o tipo do A, ó, é um tensor igual a gente fez lá com código. Se eu fizer aqui, ó, desse jeito aqui, A mais B, ó, tá vendo? Ele não dá o resultado dessa soma, né? E aqui você vê que ele controla cada ação, ó, se eu rodar de novo, ó, 32. Né? Vou até limar essas células aqui, era só para mostrar isso. Por isso que eu coloquei aqui repetida. Ó, veja que a operação não foi feita. Precisamos fazer isso dentro de uma seção. Por isso que a gente vai executar esse A mais B dentro de uma seção. Então a gente vai criar uma seção com esse comando aqui, o if tf session. Está instanciando uma seção que a gente vai chamar de ses. A gente vai chamar o método run dela e a gente passa os tensores aqui dentro. A soma deles, atribui a result e o resultado vai ser 30. Olha lá. Matrizes. Operações utilizando matrizes NumPy são as que mais são usadas no contexto do TensorFlow e redes neurais. Então, a gente vai criar aqui alguns tensores. Esse primeiro aqui é um tensor constante numérico que a gente vai atribuir 10 e vai jogar nesse const aqui, nessa variável const. A gente vai ter essa fillMatch, né,
a gente vai preencher utilizando o TensorFlow, utilizando o método do TensorFlow, que é o fill. Aqui a gente está passando o formato dessa matriz e a gente está dizendo que a gente quer preencher ela com 10. Com o número 10. Todas as posições aí dessa matriz. Todos os elementos. Aqui a gente vai preencher com 0, também uma matriz 4x4. Aqui com 1, também uma matriz 4x4. Aqui são distribuições, ó, a gente está chamando o método random normal do TF para preencher uma matriz 4x4. A gente está colocando aqui a média como 0 e desvio padrão 1.0. Aqui a gente está utilizando o random uniform, né? Por isso que aqui eu estou dando, ó, o nome da variável com n aqui para a distribuição normal e para a distribuição uniforme U aqui. Aqui a gente passa minval 0, maxval 1 aqui para random e uniform. Agora a gente vai criar uma lista e colocar todas essas operações que a gente acabou de criar dentro dela, para poder rodar elas dentro de uma sessão. Agora a gente vai abrir uma sessão interativa, e aí eu vou voltar lá no post só para ler rapidinho sobre sessão interativa. Vamos executar as operações na lista em uma sessão interativa. Segundo a documentação, a única diferença entre uma sessão regular e uma sessão interativa é que a interativa se instala como uma sessão padrão no notebook. Na prática, o que acontece é que no Jupyter Notebook, com a sessão interativa, você consegue rodar a sessão em múltiplas células. Na verdade, não tem muita utilidade fora de um notebook. Como a gente está no notebook, a gente vai utilizar então a sessão interativa para poder rodar em várias células. A gente vai criar aqui a sessão em SES, né? Aqui a gente vai fazer um for nessa lista com todas essas operações que a gente criou acima. E para cada operação nessa lista a gente vai chamar o ses.run e passar essa operação para poder ser executada. E aqui é um contrabarra n aqui só para pular uma linha aqui, ó. E a saída é exatamente essa daqui. Então a gente tem o 10, que é esse primeiro cara aqui dessa constante, depois a matriz 4x4 preenchida com 10, tá aqui. Depois preenchida com 0, né? Aqui, depois com 1, depois a random normal e depois a distribuição uniforme, né? Tá aqui. A gente poderia fazer dessa forma também. A gente pode chamar a operação .eval, que o resultado vai ser a mesma coisa. Olha lá. Em vez de utilizar a session run, né? Assim, ó, ses.run e passar o op, a gente pode utilizar o op.eval e o resultado vai ser o mesmo. Agora, multiplicação de matriz. Coloquei aqui matrizes, né? Então, a gente está criando uma matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e atribuindo ao A, né, usando o tf constant. A gente pode pegar o shape aqui, ó, e vai dizer que é uma matriz 2x2 desse tensor. A gente vai criar uma outra matriz aqui 2x1, porque só tem uma coluna, mas tem duas linhas, com 10 e 100. Ó, 2x1 shape. Agora a gente chama tf.matchMul, né? E a gente passa o A, né, a matriz A, que é essa daqui, e a matriz B, que é essa daqui. E o resultado, né, quando a gente rodar aqui na seção, ó, vai ser esse daqui. Poderia fazer com eval também, ó. Pode até fazer a conta para ver se está certo. 1 vezes 10, 10, mais 2 vezes 100, 200. 210. Depois, 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 400. 430. Eu acho que era só isso por essa aula. Só isso mesmo. Então a gente se vê na próxima. Eu peço que, se vocês tiverem curtido, vocês divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, façam comentários, sugiram tutoriais, tirem suas dúvidas, passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha,
façam doações para ajudar a manter o projeto. E aqui meus links de afiliados na Hosting Digital Ocean e One.com. Né, se cadastrem aí por esses links para conhecer o serviço dessas empresas e ao mesmo tempo também vão estar ajudando aqui o Código Fluente. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!